se faz, e a população também, é a motivação. A polícia sabe a motivação do que teria acontecido? Sim, por tudo que nós apuramos, né, a motivação ela foi aí passional, né, uma questão familiar. Hoje pela manhã, logo que nós tomamos conhecimento desse crime, já imediatamente nós começamos as diligências. No local, o que causou estranheza à Polícia Civil é que não havia nenhuma marca de arrombamento, né? Os pertences das vítimas eles estavam expostos ali na residência, né? Não estavam protegidos e mesmo assim não houve subtração desses bens. As vítimas elas tinham 2 veículos que estavam na residência com as chaves e também não houve subtração. Então, nós ali de início nós já descartamos hipótese de um crime patrimonial. Imaginávamos que poderia ser uma pessoa com acesso à residência. Ainda lá na cena do crime, a Polícia Civil começou a receber informações de que o marido de uma das vítimas ele teria problemas familiares ali com eles, né? Eles tinham constantes desentendimentos. Nós procuramos essa pessoa e conversamos com ele. Ele estava trabalhando em uma loja aqui em Umuarama, uma loja de propriedade dele. Ele já sabia do crime e estava trabalhando normalmente. Isso também causou estranheza aí para a polícia. Ele foi questionado sobre os fatos. Ele informou assim de maneira bem simples que não sabia de nada e continuou o atendimento ali da loja dele. Foi nesse momento que os policiais solicitaram que ele viesse até a delegacia para aprofundar as investigações. A partir daí nós começamos a conversar com ele, identificamos ali uma divergência na narrativa dele quanto a horários que ele esteve na residência das vítimas. Ele informava que de fato foi na residência das vítimas ontem, domingo, esteve lá com as vítimas, ficou pouco tempo ali. Da pergunta, qual horário que teria acontecido o crime, doutor? À noite? Sim, pelo que a perícia nos indicou, pelo estado do corpo, pela consistência das manchas de sangue e também pelos elementos que nós levantamos ali do deslocamento dele, esse crime teria ocorrido por volta das 22 horas de domingo, dia 8. O senhor disse no início que quando os policiais foram até ele, ele já sabia do crime? Sim, os policiais contaram, chegando aqui na delegacia, perguntaram para ele sobre a situação. Ele falou, já sei, é a situação da morte lá, narrou os familiares dele, que ele teria ouvido a notícia pela imprensa. E mesmo assim, ele estava lá trabalhando com a loja aberta. Qual que era o estado emocional dele naquele momento? Ele estava tranquilo. Ele não apresentou nenhum sinal assim de estar consternado ao saber que a esposa e o sogro e a sogra estavam mortos. Ele não apresentou nenhum indício. Posteriormente, ele foi levado até a residência onde os fatos aconteceram. Havia muito sangue no local, ele presenciou toda essa cena e em nenhum momento ele demonstrou qualquer abalo emocional. Delegado, o crime, a polícia acredita em passional, mas tanto ele quanto o sogro, a sogra, eles eram sócios. Sim, eles tinham negócios juntos, É evidente que não se descarta que ele tenha uma intenção patrimonial com tudo isso, mas pelo que nós coletamos ali, até junto a pessoas próximas da família, é que ele tinha um comportamento possessivo em relação a ela. Ele era muito ciumento, inclusive agressões passadas teriam essa motivação. Então por isso que nós trabalhamos nessa linha. Vocês levantaram algum tipo de ficha, assim, para a parte psicológica dele? Tem um perfil, assim, que louco mesmo? Nós chegamos a conversar com um especialista, mas não é possível nesse momento afirmar, porque não existe um diagnóstico sobre se ele tem ou não uma psicopatia. Conversando aí com profissionais da área, ele apresenta sim traços de uma psicopatia, mas não é possível afirmar que ele seja um psicopata. Não existe esse diagnóstico. Doutor, ele ainda não foi ouvido, mas nesse momento, para a polícia, com os exames, com
com a perícia que vocês já têm, faz diferença ele confessar o crime ou não? Para a polícia, não. Ainda que ele negue, o conjunto de provas que nós reunimos desde a prática do crime até agora, eles são coesos, são fortes, no sentido de garantir a manutenção da prisão dele. Como eu disse, além das informações de que ele tinha uma desavença familiar já, toda a cena do crime, de não ter arrombamento, de não ter sido levado objeto de valor, já indicando uma pessoa próxima à família, a contradição dele quanto ao horário de chegada e saída da residência dele, essa negativa dele de falar no primeiro momento que ele teria saído da residência à noite, e por fim as perícias aí mostrando que tem sangue no carro dele, que tem sangue na casa dele, próximo à lavanderia ali onde ele deixou as roupas que ele teria usado, e também sangue no chinelo, e o chinelo também é compatível com a marca de sangue que está na cena do crime. Tudo isso aí, independente da confissão dele ou não, para nós a prisão dele vai ser mantida nesse primeiro momento. A mãe dele sabia de toda essa situação, de todo esse transtorno que eles tinham, essas brigas que eles tinham? Não, a mãe dele, pelo que nós apuramos em conversa com ela estava totalmente alheia ao relacionamento dele com essas vítimas e com os familiares dela. Eles não tinham contato, a família da mulher dele com a família dele, com a mãe dele. Tem entrevista com o Dr. Gabriel Menezes. Vocês Nós voltamos, coletaram então, quais depoimentos? Da mãe, você acompanha da empregada? Até agora nós coletamos o depoimento da mãe, tem uma outra testemunha que nós não podemos revelar agora, uma testemunha sigilosa. Vamos coletar o depoimento do perito que atendeu o caso e de 2 policiais que acompanharam as diligências. Ela queria terminar com ele, delegado? Sim, existe uma divergência sobre essa informação. Há pessoas próximas ali que falam que ela sim, que ela queria, e outras pessoas próximas a ela que ela não gostava do comportamento dele, ela tinha uma crítica ao comportamento dele, mas apesar disso ela queria sustentar a relação. Então, exatamente sobre esse ponto, nós tivemos narrativas diferentes ali de pessoas próximas. Vocês conseguiram conversar com a irmã também? Não, a irmã não foi ouvida. Não foi colhido depoimento. Isso. Foi repassado que há indícios, mas só que eu não tive acesso a todo o caderno de provas. Eles indicaram que tipo de indícios? Uma perícia provisória e 2 depoimentos. Eles indicaram de quem seriam esses depoimentos? Da mãe do Jean e da irmã da vítima, da esposa do Jean. O que você sabe até agora, advogado, é que ele está preso. Foi decretado o flagrante dele agora. Ele nega? Ele nega.